Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Bem-vindos aí, bem-vindos vocês que estão aqui comigo na aula. Bem-vindos também aí aqueles que vão assistir depois, né? Hoje nós fazemos então a correção da atividade da semana 9, né? Então nós já temos aí 9 semanas de atividades, 9 semanas aí que nós estamos estudando à distância, longe da escola, mas que de alguma forma, né, o trabalho vem sendo feito, vocês têm participado, então, dentro das limitações aí, tem sido bacana essa possibilidade, tá? Então, nessa semana, aqui na semana 9, a gente abordou o tema potências, né? E daí a gente vai fazer a correção aqui das questões. Na semana 10, que nós já iniciamos hoje, né? Mas a gente sempre inicia com a correção da semana anterior, a gente vai tratar um pouquinho a respeito da geometria. Então, a gente vai falar um pouquinho das figuras geométricas, depois falar um pouquinho sobre figuras geométricas planas, figuras geométricas espaciais, vamos falar um pouquinho dos tipos de figuras, tá? Então, a partir de amanhã, né, eu já vou começar a falar desse assunto com vocês, e já deixar marcado aqui, que na quarta-feira, à noite, às 19 horas, a gente vai fazer a correção não, a aula explicativa, tá? Então, eu aviso vocês, mas já fica meio que marcado. Quarta-feira à noite, a gente faz a aula explicativa da semana 10. Perfeito? Então, já conversei bastante, vamos lá, tá? Bom, então, eram 10 questões no formulário. Dessas 10 questões, daí sempre com 4 alternativas, a gente vem para a primeira questão, né? Só relembrando um pouquinho, a potência é um campo da matemática que estuda, que trata das multiplicações, né? Então, eu sempre brinco, falo na sala de aula de que potência não é soma, que é o erro mais comum que os alunos cometem. Então, potência nada mais é do que uma multiplicação. E a potência, ela é uma forma mais simples, mais, digamos assim, mais compacta de você escrever uma potência, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem 7 com 3 em cima, e a gente aprendeu a leitura, né? 7 com o 3 em cima, a gente lê como 7 ao cubo. Isso. Então, daí, ó, o que é 7 ao cubo? 7 ao cubo nada mais é do que 7 vezes 7 vezes 7. Então, ao invés de escrever desse jeito, ó, eu escrevo dessa forma. É um jeito de simplificar, percebe? É um jeito de colocar a escrita mais simples, né? É que nem Arnaldo, né? Arnaldo Cordeiro Silva Júnior, é meu nome completo. Mas é muito mais simples a gente chamar só de Arnaldo, né? Ou então de Lindão, né? Como é o caso. Mas a gente simplifica, né? Coloca de uma maneira mais simples aí para a gente acabar limitando a escrita, né? É chato ter que escrever várias vezes. Imagina se a gente tivesse a seguinte potência, ó, 7 elevado a 11. Eu ia ter que escrever o 7 11 vezes aqui, ó. É bem mais chato de fazer, bem mais longo, bem mais demorado. Então, a potência, ela vem para isso, ela vem para nos ajudar a simplificar a escrita de multiplicações, tá bom? E assim, sempre essa multiplicação é uma multiplicação de valores iguais, valores idênticos. Então, aqui eu estou multiplicando sempre o 7 por ele mesmo. Então, nas 3 vezes que o 7 apareceu, ele está sendo multiplicado por ele mesmo, tá? Aí, aqui ele nos pergunta, né? Na potência abaixo, qual o resultado final obtido? Então, como que a gente resolve isso aqui, ó? A gente tem que fazer 7 vezes 7, e o resultado que der de 7 vezes 7, a gente multiplica de novo pelo outro 7. Então, 7 vezes 7, 49. Aí agora eu vou pegar o 49 vezes 7. Vou fazer aqui do ladinho para vocês, ó. 49 vezes 7. Aí como é que fica isso, ó? Vamos fazer a continha? Multiplicação. 7 vezes 9, 63. Vão 6.
7 vezes 4, 28. 28 mais 6, 34. Ou seja, 343. Tem alternativa? Tem sim, ó, tá aqui. Então, a resposta correta aí, no caso, seria o 343. Essa é a questão 1, tá? Então, uma questão simples, bastava fazer a multiplicação para chegar no resultado final. Questão de número 2. Qual é a leitura correta da potência abaixo? Então, aqui a gente tem uma outra potência e está perguntando para a gente agora como que se faz a leitura. Vejam que não está sendo perguntado aqui o resultado. Está sendo perguntado aqui a leitura. Se fosse perguntado o resultado, nós íamos fazer o 2 vezes ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 daria 4. 4 vezes 2 seria 8. Então, o resultado aqui seria 8. Mas não é essa a pergunta. A pergunta aqui é clara. Qual é a leitura correta? Então, como que a gente faz a leitura correta dessa potência? Daí a gente aprendeu que quando o expoente é 3, a gente chama de cubo. A gente viu isso na aula explicativa. Né? Então, basicamente, a gente fala 2 elevado ao cubo. Né? Então, a resposta correta é essa daqui, ó. 2 elevado ao cubo. Tudo bem? Então, vamos ao número 3. Resolvendo a potência abaixo, o resultado obtido terá quantos zeros? Então, olha a pergunta. Ele não quer saber que número que dá. Ele quer saber quantos zeros vai ter no resultado. Então, daí, pessoal, a gente aprendeu que quando a potência é de base 10, que no caso aqui é 10 vezes 10 vezes 10, basta que eu escreva o número 1 e acrescente na frente a quantidade de zeros, que no caso aqui são 3. Ou seja, no resultado final, nós teremos 3 zeros nesse caso. Portanto, a alternativa correta é essa. Tá bom? Bem fácil até aqui, né, gente? Coloquei questões bem simples para vocês nessa semana. Questão 4. O termo que determina as repetições na potência é chamado de... Então, a gente está querendo saber o termo que determina as repetições. Na aula presencial, eu até brinquei com os alunos que estavam, né? Falei assim, que na potência tem lá um termo que é mais ou menos o homem e o outro termo que é a mulher. Embora o homem seja maior e mais forte fisicamente, então vamos pegar uma potência aqui, ó. Se vocês observarem, o 2 é maior do que o 3. Então, o 2, ele meio que representa o homem, vai. Então, o homem mais forte, né, fisicamente, maior e etc. A mulher menor, fisicamente e etc. Só que o homem faz exatamente o que a mulher manda. Né? Não é assim que funciona na vida? É assim, gente. Meninos, vocês aí. Se vocês acharem que vocês vão mandar em alguma mulher, é vocês que mandam, estejam pensando aí, estão muito enganados. Quem manda são sempre as mulheres, tá? Elas sempre conseguem aquilo que elas querem. Não é verdade, meninas? Elas estão quietinhas porque elas concordam, né? Elas são assim. Então, basicamente, o que acontece nessa potência? O 2, ele que é no caso aqui, o homem, no nosso exemplo, ele vai se repetir como? O que a mulher está mandando. A mulher está mandando repetir 3 vezes, né? Então, quem que determina as repetições na potência? Aí vocês vão me falar, a mulher. Tudo bem, nesse caso aqui sim, mas a gente dá um nome para esse número aqui de cima, que a gente chama ele de expoente. Tá? Então, o número de cima é o expoente. Então, quem determina as repetições na potência é o expoente. Questão 5. Nas potências cujo expoente é 0,
o resultado sempre será. Então, a gente está falando de casos como esse aqui, por exemplo. Ó. 3 elevado a zero. Quando o expoente é zero, isso aqui é uma definição. O resultado sempre vai dar 1. Qualquer número que seja, ó. 4 elevado a zero vai dar 1. 10 elevado a zero, 1. Sempre. Arnaldo elevado a zero vai dar 1. Qualquer coisa elevada a zero vai sempre dar 1. Tudo bem? Então, o resultado aqui é 1. Ótimo. Vamos a 6. Na questão 6 diz assim, ó. A potência é a forma resumida de se escrever. Aí tem as opções. Eu falei isso na hora que nós começamos a aula, né? Mesmo quem não respondeu o formulário, quem pode me falar aí? Eu falei isso no começo. Multiplicação. É uma multiplicação. Isso. Ela é a forma resumida de uma multiplicação. Não é de uma soma, não é de uma subtração e nem de uma divisão. Então, quando a gente fala de potência, a gente está falando de multiplicação. Tá certo? Então, essa daqui era uma questão mais teórica e mais fácil. Vamos a 7. Vamos a número 7. 2 elevado à quinta potência tem resultado igual a... Ah, nessa daqui a gente tem que fazer o cálculo. Ó. Então, ele está falando do 2 elevado à quinta potência. Então, vamos lá, me ajudem. Quem que eu vou ter que repetir, pessoal? O 2. O 2. Isso, então eu vou repetir o 2 quantas vezes? 5 vezes. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu repeti o 2 aí 5 vezes. E agora eu tenho que multiplicar, ok? Vamos comigo. 2 vezes 2... 4. 4. Agora a gente vai lá, ó. 4 vezes 2... 8. Agora a gente vai, ó. 8 vezes 2... 16. Agora 16 vezes 2... 32. 32. 32. Portanto, ó, resposta correta, 32. Viram que não é difícil? É só seguir a regra, né? Seguindo a regra não tem erro. Vamos para 7. Aliás, para 8, né? 7 já foi. A 8. Como é chamado o termo que se repete em uma potência? Antes de vocês responderem, ó, eu vou anotar aqui. Esse aqui é o expoente, né? E esse aqui é a base. Então, pensem comigo aqui, ó. Expoente e base. Dos dois aqui, quem que se repete, pessoal? A base. A base, né? O expoente que determina, mas quem se repete é a base. Eu pensava que era a mesma pergunta, eu li várias vezes para entender. Não, tem que prestar atenção em como está sendo perguntado, né? Está perguntando aqui claramente, ó. Como é chamado o termo que se repete? O termo que se repete é a base. Quem determina quantas vezes vai se repetir? Aí é o expoente. Entendeu? Eu pensava que era a mesma pergunta da 4, eu tive que ler umas 2 vezes. Ó, quer ver? Vamos voltar lá na 4 para vocês verem, ó. Aqui está perguntando, ó. O termo que determina as repetições. Aqui está perguntando quem que define quantas vezes vai repetir. Aí, no caso, é o expoente. Aqui não. Aqui está perguntando quem que se repete. E, no caso, é a base. Tranquilo? Tranquilo. Agora, ficou na dúvida, né? Não, eu consegui fazer. Eu só tinha lido a pergunta errada na hora que eu fui fazer o formulário. Entendi. Bom, agora vamos para a 9, ó. A 9
basicamente, de todas as perguntas, é a única pergunta assim mais difícil. As outras todas eram perguntas mais fáceis. Aí aqui, ó, tá perguntando quanto é a metade de 2 elevado a 10. Como assim, professor, a metade? Basicamente, eu tenho que saber quanto que é 2 elevado a 10. Eu sei aqui? Não. Sabendo quanto que é, eu quero saber quanto que é a metade. Então, vamos imaginar que 2 elevado a 10 desse 100. Quanto seria a metade? 50. 50. Se 2 elevado a 10 se 2 elevado a 10ª potência desse 5.000, a metade seria 2.500. Concordam? Sim. Então, basicamente, a gente precisa saber quanto é 2 elevado à 10ª potência, para daí conseguir dizer quanto que é a metade, concordam? Então, vamos fazer isso, ó. 2 elevado a 10, não é assim? 10ª potência. Então, o 2 vai se repetir quantas vezes? 10 vezes. 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes, ok? Agora vamos comigo aqui. Deixa eu até mudar a corzinha aqui para a gente mexer. Vou colocar um azulzinho aqui. Vamos lá. 2 vezes 2? 4. 4. 4 vezes 2? 8. 8. Agora, 8 vezes 2? 16. 16. Agora, 16 vezes 2? 32. 32. Tá ficando difícil, hein? 32 vezes 2? 64. 64. Muito bem. Agora vai dificultar. 64 vezes 2? 128. 128. Isso, muito bem. Veja que está sempre dobrando, né? Uhum. Né? Agora, 128 vezes 2? 256. 256. Muito bem. 256 vezes 2? Minha cabeça não funciona. 512. 512. Isso, 512. E por último, ó, 512 vezes 2. Quanto que dá? 1024. 1024. A metade de 512. Ou seja, isso aqui é o valor completo, só que eu não quero o valor completo, que aí é onde muitas pessoas erram, porque deu 1024 e vai lá na alternativa, ó, tem o 1024, tá vendo? Mas não é essa a pergunta. Tá Você quer o 512. Eu quero a metade de 1024, 512. Então, assim, às vezes a gente até sabe matemática, sabe? Só que na hora de ler a pergunta, a gente se enrola e acaba errando. Né? Porque não está perguntando quanto que é 2 elevado a 10, está perguntando quanto que é a metade. Então, a metade é 512. Ok? E aí vamos à última. A última é teórica, né? Eu também falei no começo da aula, hein? Toda potência cuja base é 0 tem resultado igual a base é 0, ou seja, o número de baixo é 0. Então, vou dar exemplos aqui, ó. O que está falando aqui, ó? Que é para repetir o 0 3 vezes, concordam? Quanto que é 0 vezes 0? 0. Vezes 0, 0. Ou seja, sempre vai dar 0. 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, sempre vai dar 0. Então, independentemente da quantidade de vezes que eu multiplico, o resultado sempre vai ser 0. Zero. É igual a do 1 também, né?
Isso, se o expoente for 1, aí muda, né? Vamos supor que eu tenho aqui assim, ó. Aí vai dar 26. Aí se eu tiver 3.242 elevado a 1, vai dar 3.242. Ok? É só repetir a base. Agora aqui não, aqui sempre vai dar 0, porque 0 vezes 0 é sempre 0. Ok? Ok, professor. Perfeito? O que vocês acharam? Tava fácil, não tava? Tá. Tá. Essa semana eu acabei pegando mais leve com vocês, hein? Na semana que vem, não, nessa própria semana que a gente vai começar a falar de figuras geométricas, eu também não vou pegar muito pesado, não. Tá bom? Mas assim, é bom que vocês prestem atenção na aula explicativa, porque a atividade, ela vai ter muitos conceitos, entendeu? Algumas perguntas vocês não vão precisar fazer cálculo nenhum, mas vai precisar lembrar daquilo que a gente vai conversar na aula, tá certo? Então, por hoje, pessoal, é isso. Eu agradeço aí a presença de vocês, foi bem legal, né? A gente tinha uma participação maior. Aí nós começamos aí com a próxima aula, na quarta-feira, já fica marcado, e o assunto vai ser geometria, figuras geométricas. Daí eu aguardo vocês, quero todo mundo junto comigo, tá bom? Obrigado, viu, gente? Obrigado você, professor.